Então quer dizer que alguém voltou. No caso, eu. Voltei. Melhor do que nunca? Provavelmente não. Mas antes voltando do jeito que dá do que não voltando nunca. Assim, eu avisei que eu poderia ir embora e nunca mais voltar. Eu falei isso lá no começo. Mas esse dia ainda não é hoje, para a felicidade dos meus ouvintes. Nesse meio tempo, várias coisas aconteceram. Eu fiz uma viagem, eu cortei o cabelo, eu mudei de psicólogo, eu me viciei numa nova música da Chappell Rowan e tive algumas crises existenciais. E agora que eu tomei jeito na minha vida e eu estou tomando as minhas vitaminas por livre e espontânea pressão, e eu tô chapada de vitamina D, agora eu tenho energia pra fazer alguma coisa e eu vim contar tudo aqui pra vocês. Talvez eu esteja meio enferrujada e nada faça muito sentido, mas vamos tentar. Nesse episódio de retorno, eu não quero falar nada muito pesado, nem nada muito complicado, então vou tentar fazer uma coisa mais leve. E para isso, vou fazer uma coisa temática de viagem e eu vou revisitar alguns tópicos que eu tinha anotado para falar para vocês quando eu voltasse. Nada específico assim de onde eu tava ou de coisas que eu fiz, mas tipo, aspectos sobre viajar, sobre os quais eu gostaria de falar. E é isso, demorou um mês? Sim, mas assim é a vida. Então vamos agora falar em maio da viagem que eu fiz em março. Primeira coisa que vale ser mencionada é: gente, o banheiro químico do carnaval me preparou para o banheiro do ônibus, que é um nível acima do banheiro do carnaval, porque é um banheiro quase químico em movimento. O ônibus lá fazendo as curvas e você tentando se equilibrar lá dentro, segurando naquelas alças e tentando não encostar em nada e ao mesmo tempo acertar o vaso. Gente, haja pilates. O braço, a perna, tem que estar tudo em dia para você ir no banheiro do ônibus. Isso aqui é um treinamento específico. Você fazer xixi em isometria com o ônibus balançando enquanto você vai pelas curvas da Estrada de Santos. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer, eu sou alguém que consegue ir no banheiro do ônibus. Acho que isso me define como pessoa. Agora eu já vou tirar da frente, já vou contar o maior perrengue da viagem, que eu fico com gastrite só de eu lembrar que isso aconteceu, entendeu? De tanto estresse que isso me causa. O meu primeiro voo atrasou, porque aí o avião tava chegando sei lá de onde, e aí tava atrasado. Aí quando ele finalmente chegou e desembarcou as pessoas, até a gente poder embarcar, atrasou, levou um tempo. E aí isso já é uma coisa que eu não concordo, quando, tipo, o avião tá vindo de um lugar, e aí, tipo, ele chega, as pessoas descem, e aí, tipo, já entra as novas pessoas no avião. Tipo assim, pra mim, na minha cabeça, tipo, tinha que ter um tempo do descanso pro avião, entendeu? Tipo assim, se ele voou até aqui, essa noite, tipo, não dá pra ele já sair pra me levar pra outro lugar. Pra mim, tipo assim, e essa... Como é que chama? E o motor? Não tá quente? Não pode dar um problema lá em cima, depois de voar 8 horas pra cá, você vai querer voar mais 12 horas pro outro lugar. Pra mim, essa conta não fecha muito, eu sempre fico meio tensa. Mas é o que é, né? E aí, quando finalmente a gente conseguiu entrar no avião, a gente entrou, sentou, e o avião não se moveu. Ficou parado lá no lugar onde ele tava. Até aí já não tava tudo bem, porque a gente já tava cansado de esperar, e o avião não saindo pra decolar. E aí começou a ter uma movimentação estranha, algumas pessoas da segurança entrando no avião, os comissários de bordo conversando. E aí o piloto foi e chamou o nome de um cara, pediu pro cara se apresentar. O cara não aparecia. E eu já pensando o pior. É ataque terrorista, é bomba, tráfico humano. Falei, que ótimo. Que ótima coisa pra acontecer agora. Aí os comissários falaram que eles iam ter que fazer um reembarque dos passageiros. E aí eles passaram pedindo as passagens de cada passageiro, o caos. Eu lá pensando que a viagem mal tinha começado e já ia terminar. Que pena, né? Mas depois deu tudo certo, eu sobrevivi, a gente descobriu o que foi. E eu vou contar aqui pra vocês o que foi. Eu tenho que dar aqui um backstory pra vocês. Eu não tinha prestado atenção nessa parte, porque antes de entrar eu tava muito ocupada tentando registrar o meu look. Mas a minha mãe, uma diva antenada, me disse depois que ela ouviu um cara,
Tipo, tinha um grupo de caras assim atrás da gente, uns amigos indo viajar de boa. E aí ela ouviu um deles falando que o voo anterior dele tinha atrasado e que a mala dele nem tinha chegado e a companhia aérea já tinha colocado ele em outro voo, porque teoricamente ele não chegaria a tempo do nosso voo. Mas como o nosso voo também atrasou, este homem conseguiu chegar a tempo do nosso voo, do voo original dele. E aí, ele teve a brilhante ideia de tentar ir nesse voo mesmo, apesar de a companhia já ter relocado ele em outro voo, que seria mais tarde, ou no dia seguinte, aí eu não sei. E segundo a minha mãe, as palavras dele foram: o negócio é eu conseguir ir hoje. A minha mala eu vejo depois. Ponto. E aí, no final da história, o que vocês acham? É claro que ele não poderia ir naquele voo, porque os aeroportos têm regras super restritas, ele já tinha sido colocado num novo voo, e não é porque ele chegou a tempo que ele pode entrar no avião que ele quiser. Mas ele teve senso comum? Não. Ele entrou num avião no qual ele não devia estar, e ele teve que ser retirado. Meu filho, você acha que o Trump vai aceitar voar para os Estados Unidos o passageiro separado da mala? Claro que não! Você já ouviu falar do 11 de setembro? Não. Mas homem não pensa, né? E não bastasse a falta de bom senso dessa criatura, quando o piloto chamou o nome dele, ele não se apresentou. Ele simplesmente ficou calado. O piloto chamou 3 vezes o nome dele e ele não falou nada. Gente, até onde vai a cara de pau? Os comissários tiveram que ir checando a passagem e a identidade de cada pessoa, centenas de pessoas, porque essa anta foi incapaz de levantar e falar: foi mal, gente, meu erro. Vocês têm noção? Gente, eu tenho dificuldade de acreditar que exista uma pessoa tão autocentrada quanto essa. Gente, que vergonha! Eu teria vergonha. Por favor, quando alguém te chamar no aeroporto, levanta e vai. Porque nessa brincadeira toda de ficar procurando esse cara dentro do avião, passaram-se mais... Não vou falar horas, né? Acho que foi mais 1 hora. Mas assim, por causa disso, eu perdi o meu próximo voo. Não só eu, como várias outras pessoas que tinham uma conexão pra fazer depois. Vocês têm noção que eu perdi um voo por causa de um homem? Aí depois me pergunto por que eu sou contra homem. Por essas e outras. A minha mãe teve que comprar outra passagem, porque um cidadão achou que o mundo girava ao redor do umbigo dele e resolveu contrariar toda a logística de um aeroporto internacional. Gente, eu não sei nem mais o que dizer. Eu me estresso tanto lembrando disso que eu pensei 2 vezes antes de contar. Mas eu quero que vocês fiquem indignados comigo e me deem apoio. Demonstrem seu apoio pra mim. Porque, olha, sinceramente, com isso, ninguém ficou surpreso quando eu cortei meu cabelo Chanel. Eu passei por muita coisa, gente, eu surtei. A viagem é sempre uma fonte de grande estresse pra mim. Muito estresse. Eu não sou a pessoa que viaja pra relaxar. Não existe na mesma frase pra mim viajar e relaxar. Eu relaxo quando eu chego em casa de volta. Fora isso, antes de viajar, eu tô preocupada com a viagem de ida. Eu nem durmo. E aí, depois que eu chego lá, você pode pensar: e ela melhora, né? Não, porque aí eu ainda tenho que voltar. Então, eu tô o tempo todo preocupada com a viagem de volta. Eu sonho, eu tenho pesadelo, tipo, todo dia, que a minha mala não fecha, ou que tá muito pesada, ou que eu perco o voo, ou que a minha mala extravia. Toda noite eu não tenho paz nem dormindo. Eu odeio viajar. Tipo, eu gosto, mas a quantidade de estresse e pavor que isso me gera, eu não sei se vale a pena, porque eu tenho pavor de avião. Só de lembrar que eu vou ter que entrar num avião, eu já fico enjoada. Ajudou muito que eu vim assistindo aquele filme... Como é que chama? Que eles ficam procurando terremoto? Não é terremoto, é... Twisters. É que eles ficam caçando tornado. Não ajudou, né? Não ajudou. Às vezes eu realmente faço escolhas pobres. Como também os personagens desse filme. Né? Deixa eu falar, que eu realmente não entendo o conceito de você voluntariamente colocar sua vida em risco indo atrás de um tornado dentro de uma caminhonete. Tipo, por quê? Sabe, me explica. Porque eles são cientistas, eles vão pra estudar. Eu acho que em 2025 não justifica. Acho que tem outros meios. Né? Eu não faria isso nem se fosse com o Glenn Powell usando um chapéu de cowboy, que é o mocinho. E é o único motivo pelo qual eu assisti esse filme.
Era ele ou o Stanley Tucci em Conclave. E como eu não durmo quase 1 minuto no avião, eu fui com o Glenn, que eu achei que ia prender mais a minha atenção. Mas mesmo com ele, gente, como demora a passar o tempo quando você não pode se mover? Ai, gente, misericórdia. 12 horas é muito tempo pra você passar numa lata de sardinha flutuante. Eu tava conversando com uma amiga sobre isso e ela disse que o pai dela é igual. E que ela viu um negócio que falava assim... Ah, quando você tá viajando na estrada, tudo bem, às vezes você cai num buraco, às vezes você cai em outro, e aí você continua a sua vida, né, viajando. Agora, e o avião? Que aonde ele vai, o buraco vai embaixo. Não tem como, gente, simplesmente não há escapatória. E é por isso que eu odeio viajar de avião. Outra coisa que me causa muita ansiedade é o fato de despachar minha mala. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que eu vou dar minha mala na mão de uma pessoa no começo da viagem e ela vai me devolver no final. E eu sei que parece maluco, mas eu sou uma pessoa um pouco maluca, né? Um pouco paranoica. Então tá condizente com a minha personalidade. Mas, tipo, assim, realmente, quem me garante que eu vou receber a minha mala no final? Nada, ninguém pode me garantir isso. Né? E esse é o motivo pelo qual sempre que eu vou viajar, eu acabo colocando as roupas que eu menos ligaria de perder, no pior dos casos, e normalmente são umas roupas assim, nada a ver, que eu falo, vá com Deus. E aí no final da viagem, quando eles realmente me devolvem a minha mala, eu vejo que eu estou com uma variedade de roupas aleatórias e nada combina com nada e os meus looks ficam esquisitos, como se eu tivesse constantemente naquele dia que todas as suas roupas estão lavando. Mas aí nessa viagem especial eu tive que me esforçar, porque eu queria muito que os meus looks ficassem icônicos. Então eu tive que colocar roupas que eu realmente gostasse na minha mala. Cara, quanto mais eu falo, mais esquisita eu pareço. Mas enfim, é isso aí. Isso aí é outra coisa pra somar na minha ansiedade, porque aí durante toda a duração da viagem, até eu abrir a minha mala e ver que tá tudo ali, eu tô preocupada que o meu casaco favorito está aos cuidados de outra pessoa, ou a minha calça favorita, sabe? Isso aí me gera uma constante preocupação. E aí eu tive que fazer um exercício de desapego, tipo assim, pô, se perder, depois eu dou um jeito, depois eu compro outro e tal. Mas é difícil pra mim, né? Isso não é totalmente sem fundamentos, porque em uma das minhas primeiras viagens, a minha mala ficou pra trás. E eu fiquei muito preocupada. Só que daquela vez era com um unicórnio rosa e dourado que tinha 1/3 do meu tamanho e eu tinha sido obrigada a colocar ele na mala. Eventualmente ela chegou e o Uni está seguro aqui na minha casa até hoje, mas o trauma ficou. Ainda no tópico mala, um ódio. Levar coisas para passear na viagem igual aquela fruta que você leva para passear no trabalho e depois volta com ela para casa. Só que aí eu levei muito mais longe e me custou muito mais, porque o espaço na mala é pouco, né? E dessa vez quem foi a minha sapatilha. Prêmio de inutilidade da viagem vai para ela. Não usei nenhuma vez e ainda amassou. Agora o prêmio de mais utilidade vai pro meu gloss, que ia no meu bolso sempre, porque lá era muito seco onde eu tava e ele desempenhou um grande trabalho na manutenção do meu bom humor, que depende diretamente se os meus lábios estão hidratados e brilhantes. Outro ponto de estresse pra mim. Eu não consigo ir no banheiro fora de casa. Eu não vou comentar isso a fundo, por motivos óbvios, mas eu vou falar isso porque quem foi igual a mim vai entender o drama que é. Outra coisa, comidas do lugar que eu vou. Eu tenho algumas restrições alimentares. Então, já antes de ir, eu já tô preocupada se vai ter coisas que eu vou poder comer ou não, e se eu comer, se eu vou passar mal ou não, eu já fico tensa. Gente, eu falei pra vocês que viajar era muito estressante pra mim, e vocês não estavam acreditando. Eu acho que eu vou chegar à conclusão de que eu odeio viajar. Cara, sabe uma coisa que eu odeio? Raio-X no aeroporto. Passar lá na esteira e colocar os meus eletrônicos separados das outras coisas na bandeja, tirar o sapato e aí passar lá no treco. E aí a tensão de passar no detector de metais. Porque e se eu coloquei uma arma na minha mala? Sem querer? E se uma faca se materializou no meu bolso? Né? E se eu tiver com um pacotinho de droga? Sem saber, no meu bolso? Tudo possibilidades reais, né? Então, tô suando frio. Aí quando passa, ufa, passei. Não guardei um canivete no meu bolso sem querer. Acabou o estresse. Não, porque eu tenho que correr pra pegar todas as minhas coisas, que tem várias bandejas chegando.
E aí eu tenho que calçar o meu tênis correndo e pegar todos os meus pertences e enfiar na mochila, com todas as bandejas que vem atrás chegando, empurrando as minhas. Aí começa a empilhar uma em cima da outra e uma moça gritando pra eu ir mais rápido, porque não é pra ficar parada ali. Juro, eu quase tenho um mini ataque cardíaco toda vez que eu tenho que passar no raio-x. E a minha mãe precisa parar comigo depois que a gente sai lá pra eu poder respirar e não vomitar. Tipo, vocês passam por isso de boa? Das situações que eu falei. Porque assim, eu passo zero de boa. Eu passo tudo tendo vários mental breakdowns. Tipo assim, me quebra muito viajar. Gente, eu vou parar de ser uma hater de viagens agora e vamos falar agora de coisas que eu fico ansiosa pra fazer quando eu volto pra casa de uma viagem. 1. Não estar mais constantemente à beira de um colapso. 2. Tomar banho no meu chuveiro. Dormir na minha cama com o meu travesseiro, que já tem ali o meu formato, sem pensar que eu vou ter que entrar num avião de novo, porque agora eu já cheguei, e a minha mala também, com todos os meus pertences, e agora sim eu posso dormir em paz. Isso me lembra coisas que eu fiz antes de viajar, para que quando eu voltasse, eu tivesse uma experiência ótima de volta. Por exemplo, deixar o meu quarto arrumado, sem bagunça, com uma roupa de cama nova e toalhas novas no meu banheiro com um sabonete novo. Eu já deixei tudo preparado para minha eu do futuro, porque eu sabia que ela ia ter passado por muita coisa e ela merecia chegar e deitar numa cama limpíssima. Então, isso também é uma boa dica. Não é só sobre as coisas que você vai fazer depois de voltar, é as coisas que você fez antes para quando você retornasse. Voltando, coisas que eu estava ansiosa para fazer. Beber água na minha garrafa Stanley. Acho que uma das coisas que eu mais senti falta foi a minha garrafa Stanley. Não deu pra levar ela, porque, tipo, no assento minúsculo do avião, mal tinha espaço pra mim, que dirá pra mim e a minha garrafa Stanley. Mas, tipo, eu vou com ela pra todos os lugares. Ela é quase grudada em mim. E aí, quando eu não tinha ela lá, parecia que tava me faltando um pedaço. E aí eu ia ter que fazer o quê? Beber água no copo, normal? Como os incas faziam? Inumano. Não. Aí eu arranjei lá logo uma substituta, uma garrafa substituta, porque mais do que um utensílio, a garrafa é o meu suporte emocional. Quando eu era bebê, eu tinha um bico, uma chupeta, né? Depois eu tinha o quê? Um bichinho de pelúcia, uma cobertinha. Hoje eu tenho a minha Stanley. E aí quando eu voltei foi um grande alívio eu poder me reunir com ela. Agora eu estou estabilizada. Próximo, desfazer a minha mala. Dessa vez, até que eu enrolei um pouco, porque eu cheguei muito exausta completamente. Mas normalmente eu gosto de chegar e já desfazer a mala. Eu tô muito ansiosa por esse momento de desfazer a minha mala. Outra, fazer minha unha. Eu já chego maluca para tirar minha cutícula. E aí eu me lembro quando eu era uma adolescente e me avisaram, as mulheres mais velhas e mais sábias, não tire a sua cutícula. Se você tirar, ela vai ficar cada vez mais grossa e você nunca vai conseguir parar de tirar e se acostumar com ela normal de novo. Eu não acreditei. Eu pensei que fosse mais uma daqueles contos, tipo assim, se você raspar o seu pelo com gilete, ele vai crescer mais grosso. Eu pensei que fosse assim, mas era verdade. Hoje eu sei o que é você ter uma cutícula visível e ressecada. E eu só sei isso hoje porque eu tirei a minha cutícula inexistente naquela época. E isso é a grande profecia autocumprida da minha vida. Eu mesma corri para encontrar o meu destino. E eu sinto que esse ciclo vai se repetir. Quando eu for mais velha, eu vou repetir essas palavras para as mais novas e elas não vão acreditar e o ciclo vai continuar infinitamente. E assim se mantém o emprego das manicures. Nossa, eu tô achando que isso é um esquema de pirâmide. Tô achando que isso foi implantado aqui na nossa sociedade e que tem um plano muito maior aí. É um esquema muito maior do que a gente e as manicures estão envolvidas. Elas sabem de alguma coisa que a gente não sabe. Ai, eu vou investigar isso. Com certeza. Enquanto eu não descubro esse plano de dominação mundial, vamos retomar aqui uma das coisas que eu pensei enquanto eu fazia essa lista, que é, a maioria das coisas que eu queria fazer tem a ver com rotina. Tipo, coisas básicas. Eu não queria fazer nada muito fora do normal. Eu queria tomar banho no meu chuveiro, eu queria beber água, eu queria, tipo, só voltar pro normal. Eu pensei, poxa, é bom viajar, mas também é bom a gente voltar pra casa e pra nossa rotina. E aí eu acho que esse momento é um bom momento pra gente parar e sair do automático e avaliar se
o dia a dia que a gente tá vivendo é uma coisa que a gente realmente quer ou não. E escolher os nossos hábitos de forma consciente e não só indo com a maré. Construa uma rotina que você goste e para a qual você não sinta assim um desespero para sair dela logo e para a qual também não seja um sacrifício você voltar. Porque a rotina é onde a gente passa a maior parte da nossa vida. E beleza, é muito mais fácil a gente ser intencional com uma coisa pequena, com um momento, com uma viagem, um passeio, do que no todo dia. Mas a viagem passa rápido, né? E por mais tempo que você fique, é sempre um piscar de olhos e logo você tem que voltar. Então, acho válido a gente pensar sobre os nossos dias e se a gente tá passando eles como a gente realmente gostaria. E se não, o que você pode fazer para mudar isso? E ao mesmo tempo, eu também acho legal incorporar algumas mentalidades da viagem no nosso dia a dia. Tipo assim, por que a viagem é tão legal? Porque tudo pode. Você quer acordar e tomar sorvete de café da manhã? Pode. Você quer dormir até depois do meio-dia? Pode. Você quer sair e ir às compras sem pensar no amanhã? Pode. Você quer beber um drink antes do meio-dia? Pode. A energia da viagem, num geral, é sempre mais permissiva. Mas exatamente porque ela tem data para acabar. Você sabe que dali a pouco você vai voltar para sua rotina onde nada disso mais vai acontecer. Então você quer fazer tudo. É tipo uma criança num parque de diversões. São muitos brinquedos, é algodão doce, é pipoca, são muitas luzes, são muitos estímulos. E ela tem que aproveitar porque o parque não tá ali sempre. Mas no final do dia, essa criança tá como? Exausta, desmaiada, ela vai dormindo no carro. Porque esse estilo de vida muito exagerado não é sustentável. A gente fala que a gente quer estar sempre de férias, mas a gente também precisa de um certo senso de ordem na nossa vida. E a gente precisa viver de forma saudável. Porém, a gente sai de um universo maravilhoso onde tudo pode e cai de paraquedas de novo no universo onde nada pode. Onde tem as coisas chatas e burocráticas e... Ai, que droga, porque a gente passa a maior parte do ano na parte, entre aspas, chata. E eu acho que todo mundo vem percebendo também essa onda de wellness ficando bem extrema. Os jovens, assim, deixando de sair para não atrapalhar o próximo treino, coisas nesse sentido, o que tem seu lado bom. Eu sou fã de você se cuidar, não me entendam mal, mas eu acho que o exagero para qualquer um dos lados pode ser negativo. E eu já falei no episódio de carnaval e eu vou repetir. As suas melhores lembranças não vão ser construídas dentro da sua rotina 100% regrada. A gente precisa fazer coisas diferentes também pra gente sentir que a gente tá vivendo de verdade e não só sendo produtivo. Então, incorporar certos comportamentos da nossa skin de viagem na rotina também pode ser muito positivo. Não tudo, obviamente, mas pequenos pontos. Tipo, usa a sua roupa favorita, sabe? Faz sua maquiagem, toma um sorvete, assiste um filme. Quebra a sua rotina. Um exemplo que eu vou te dar. Eu amo usar o meu boné, mas eu praticamente só uso esse boné em viagem. E eu nem sei te dizer por quê. Tipo, sei lá, que eu acho mais aceitável usar meu boné enquanto eu tô viajando. E, assim, na viagem eu fui em cafés, eu fui no parque, eu fiz coisas normais, coisas que eu faria aqui. Só que aí aqui eu não uso meu boné. E aí eu até tento usar mais, mas eu não uso tanto, nem tão livremente, quanto eu faço viajando. E eu tô me sentindo ridícula de falar isso, porque é literalmente um boné. Mas eu acho que é um exemplo que passa também pela coragem de fazer coisas, porque você vai embora logo e ninguém vai lembrar de você, então você se sente mais livre pra fazer coisas que você não faz na sua cidade. Então, no geral, o que eu quero dizer é, a gente se limita muito e a gente guarda muita coisa pra momentos específicos, que quase sempre estão longe. Eles nunca estão aqui. Eu tava conversando com uma amiga minha sobre isso outro dia. A gente tava falando como ninguém nunca tem uma novidade pra contar, nada de novo tá acontecendo nas nossas vidas. E eu acho que isso é normal também, as fases, que são várias e são longas, e que nada de muito diferente acontece. A gente trabalha no mesmo lugar, a gente mora no mesmo lugar, a gente faz o mesmo caminho. Nada sai muito do de sempre. E isso é normal, mas a gente pode temperar um pouco o nosso dia a dia com pequenas coisas. Literalmente a ideia de um tempero.
Tipo, você come um prato todos os dias. Mas se cada dia ou se cada semana você usar um tempero diferente, esse prato vai ficar menos maçante e menos saturado e menos chato e sem graça. Então, trazer as coisas legais que você faria numa viagem para o hoje, saindo do trabalho ou antes de ir pro trabalho, eu acho muito interessante. Nada muito mirabolante, mas tipo, o exemplo do boné. Alguma coisa trivial que você não costume fazer aqui e que poderia ser um pontinho de luz no seu dia. É alguma coisa para dar uma sacudida no seu astral. Eu acho que é uma coisa pra gente ter em vista. Mudando de assunto rapidamente dessa questão da viagem, eu lembrei de uma coisa que eu queria contar, que aconteceu nesse tempo que eu fiquei fora, que foi, eu fiz a sobremesa do almoço de Páscoa, e foi um mousse de chocolate. E eu fiquei muito feliz porque acabou o mousse, tipo, não sobrou nada. E eu senti uma validação imensa com isso. E aí eu pude ter certeza que o que eu fiz ficou bom, que todo mundo gostou e repetiu. Porque se sobra um pedaço que seja, aí automaticamente quer dizer que ficou ruim. Na minha cabeça, imediatamente, ninguém gostou e só comeram de favor. Tipo, não existe pra mim a possibilidade das pessoas estarem satisfeitas ou só quererem um pedaço ou qualquer coisa. Pra mim é assim que funciona. Bem-vindos à minha cabeça. Tudo ou nada. Se acabou, ficou bom. Se sobrou, por menos que seja, ficou ruim. A lógica de milhões. Ah, sabe uma coisa que eu vi e que eu queria muito ter tirado foto e eu não fui rápida o suficiente? Uma hora que a gente tava dirigindo na rua, assim, na viagem, voltei pro tópico viagem. Eu vi um carro, assim, um Tesla, e tinha um adesivo, assim, embaixo, que tava escrito assim: We bought this before we knew Elon was crazy. A gente comprou esse carro antes da gente saber que o Elon era maluco. E eu amei. Assim, teoricamente, você não tem que se defender do tipo de carro que você compra. Cada um sabe de si. Mas eu achei isso de um bom humor. Eu queria ter imagem pra guardar. Mas aí fiquei na minha imaginação de vocês. Eu queria registrar pra eu não esquecer que eu presenciei esse carro com esse adesivo saindo do estacionamento na minha frente. Eu achei muito legal. Pra finalizar, eu já ia esquecendo, outro assunto que rolou nesse tempo, ainda no tema viagem, foi a excursão da Katy Perry para o espaço. Uma viagem espacial. Foram várias pessoas que se voluntariaram a entrar num ônibus espacial em 2025 e ir para o espaço. Eu já reluto de entrar num ônibus aqui na Terra. Imagina entrar num objeto do qual eu não poderei sair em momento algum até o fim da viagem e que será ejetado da órbita da Terra. Gente, eu não consigo aceitar que isso seja real, que isso seja uma coisa. E tipo, por que a Katy Perry? Sabe? Será que eles estavam procurando pessoas que demonstrassem interesse, que tivesse alguma coisa relacionada ao espaço? E aí eles disseram: Ah, você tem uma música sobre ETs. Pode ser bom, pode ser de bom tom, pode ser que venha em boa hora ter uma cantora pop pra lançar um hit de 2010, caso a gente encontre seres extraterrestres. Gente, como assim? Ela é casada com Orlando Bloom aqui na Terra. O que essa mulher tá caçando de se enfiar num foguete? Gente, sinceramente, esse assunto me deixa um pouco nervosa. Eu fui pesquisar, tentar saber um pouco mais, e aí eu achei tópicos como Katy Perry, Viagem Relâmpago, Primeira Expedição ao Espaço, totalmente feminina. Isso eu achei até legal, Girl Power. Agora, Katy Perry canta Wonderful World a bordo da nave. Já achei um pouco cringe. Queria saber quem mais que foi. Descobri que foi a noiva do Jeff Bezos. Eu não sabia que ele tinha uma noiva, mas ele tem. E ela foi nessa viagem pro espaço. E quem mais eu não consegui saber, porque é sempre assim, a identidade, ninguém me fala. É sempre Katy Perry e outras 5 mulheres. Sei lá. Gente, eu só tenho uma pergunta pra fazer para dar seguimento num tema que vem despontando ultimamente aqui no Pod. Como é que vai no banheiro na nave espacial? Já tivemos aqui o banheiro químico do carnaval, já tivemos o banheiro do ônibus, já tivemos o banheiro do avião e agora eu me pergunto, e o banheiro da espaçonave? Como que o xixi sai de você e acerta o vaso sem a gravidade? Ele fica flutuando? Esse banheiro também deve ser um nojo. Como é que será que se faz? Que tipo de treinamento você precisa ter para ir no banheiro no espaço?
No quesito ir no banheiro fora de casa, eu acho que esse é o mais longe que a gente pode chegar, né? Eu vou pesquisar. Deixa eu ver aqui. Como se faz para ir no banheiro da espaçonave? Para usar o banheiro da espaçonave, os astronautas utilizam um sistema de sucção para urinar e um vaso sanitário especial, com revestimento plástico e sucção para evacuar. Urinar. Os astronautas usam um funil conectado a um sistema de sucção para direcionar a urina para um recipiente. Mas, tipo assim, esse funil é em você? Tipo assim, eu não estou entendendo. Piorou. A urina, então, é filtrada e reciclada para se tornar água potável. Gente, jamais, nunca me chamem pra viajar pro espaço. Imagina você tomar uma água sabendo que aquilo ali foi o seu xixi, o quê? Eu jamais conseguiria. Jamais, tipo assim, gente, meu Deus. Mas, tipo assim, deixa eu ver. Eu queria saber, é tipo uma sonda? Eu acho que é uma sonda que fica em você. Sim! Tipo uma sonda na sua genitália que vai puxar o xixi de você. Meu Deus, que horror. Gente, tá vendo? Tá vendo como é que o medo da sonda é real? Tá vendo? O pessoal fala que é exagero, mas ó, que o pessoal sempre fica com medo. Tipo, se você for abduzido por um ET e ficar na nave do ET, tipo, que ele vai enfiar uma sonda em você. Ele provavelmente vai. Isso aqui ó, é embasado. Esse medo é fundamentado. Agora, e o número 2? Usa um vaso sanitário especial. E usa sucção para coletar resíduos. Os resíduos sólidos são então colocados em um saco plástico que é fechado e selado. E colocado aonde esse saco plástico? Aonde que joga? Os resíduos só são descartados. Descartados aonde? No espaço? Não há chuveiros na espaçonave. Não se toma banho. Tem equipamentos de higiene pessoal como toalhas molhadas com sabão para tomar banho, pois não há chuveiros na espaçonave. Gente, a situação insalubre. Meu Deus! Jamais. Ah lá, em alguns casos, os saquinhos lá selados descartados são trazidos de volta para a Terra. Então quer dizer o quê? Que na maioria dos casos é jogado no espaço. Gente, então quer dizer que tem fezes no céu. Eu olho pro céu e tem rodando lá, perdido, resíduos orgânicos de seres humanos. Tipo assim, gente, o ser humano, sinceramente, além de poluir a Terra, agora eles querem poluir o espaço sideral. Cara, meu Deus. Eu tô chocada, eu acho melhor eu parar por aqui. Tem coisas aqui que eu preferiria não saber. Mas eu não consigo parar. Não consigo parar de ler as coisas. Meu Deus. Assim, eu vou parar. Vou parar. Eu poderia ter dormido sem essa. Eu acho que eu finalmente fui longe demais nesse assunto. Mas é assim a vida, né? Eu dou informação. Se você tiver o sonho de ser um astronauta, você já tem que saber como é que funciona. Eu já sei que eu jamais vou me enfiar num negócio desse. Mas a Terra vai acabar. Eu acabo aqui com ela. Não tenho a menor condição. Eu acho que essa é a cereja do bolo. Com certeza é melhor a gente parar por aqui. Então vamos nos preparar pro apocalipse. Porque eu tô ficando por aqui mesmo. Tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito do episódio de hoje e do meu retorno. Como sempre, me contem o que vocês acharam aqui no Spotify, lá no Instagram, @marianagravina. Eu vou dar o meu melhor pra não sumir de novo. Então, comentem bastante lá no meu post pra me animar a continuar. E eu vejo vocês em breve. Vamos ver que tópico aí que vai surgir. Não vou mentir que eu me diverti falando dessas coisas aleatórias.
Mas enfim, um beijo. Se tiverem sugestões de tópicos também, me deem lá. E eu vejo vocês logo, beleza? Beijo. Tchau, tchau.